Clint Eastwood é ator, cineasta, músico e político americano. Após alcançar sucesso na série de televisão de faroeste Rawhide, ele ganhou fama internacional com seu papel como o Homem Sem Nome, na trilogia dos dólares de faroestes Spaghetti, de Sergio Leone, nos anos 1960, e como o policial anti-herói Harry Callahan, nos 5 filmes Dirty Harry, das décadas de 1970 e 1980. Esses papéis ajudaram a tornar Clint Eastwood um ícone duradouro da masculinidade. Além de dirigir muitos dos filmes em que estrelou, Clint Eastwood também dirigiu filmes nos quais não apareceu. Seu nome completo é Clinton Eastwood Jr., também conhecido como Joe Manco e Blondie. Até esta produção, ele tem 89 anos e nasceu em 31 de maio de 1930 em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele mede 1,93 metros de altura, ou 6 pés e 4 polegadas. Além de atuar e dirigir, Eastwood gosta de jogar golfe, caçar, pescar e surfar. Surfar é um hobby que ele desenvolveu enquanto crescia no Havaí, sul da Califórnia. Eastwood teve inúmeros relacionamentos casuais e sérios, de diferentes durações e intensidades ao longo da vida, muitos dos quais se sobrepuseram. Pouco depois, ele conheceu sua futura esposa, Meg Johnson, em um encontro às cegas na primavera de 1953. Eastwood teve um relacionamento que resultou em uma filha, Lori, que foi adotada por Clyde e Helen Warren, de Seattle. Eastwood teve casos durante o casamento com Johnson, incluindo um relacionamento de 1959 a 1973 com a dublê Roxanne Tunis, que resultou na filha Kimber em 1964. Johnson parecia aceitar o casamento aberto com Eastwood e tiveram 2 filhos, Kyle, 1968, e Allison, 1972. Em 1975, a atriz Sandra Locke, casada, passou a viver com Eastwood. Ela afirmou que Eastwood confidenciou a ela que nunca tinha estado apaixonado antes e escreveu para ela um poema chamado Ela Me Tornou Monogâmico. 9 anos após começarem a morar juntos, Eastwood se divorciou de Meg Johnson, mas Sandra Locke permaneceu casada com Gordon Anderson pelo resto da vida. Nos anos 1930, a família dele mudou-se várias vezes devido ao trabalho do pai na costa oeste. A família se mudou para uma área rica de Piedmont, Califórnia, nos anos 1940. Os Eastwoods tinham piscina, eram sócios de clube de campo e tinham mais de um carro. Clint repetiu o ensino fundamental devido às notas baixas. Ele foi expulso da escola secundária Piedmont por escrever uma mensagem obscena no placar esportivo e outras infrações disciplinares. Depois ele foi para a escola técnica de Oakland. Depois do ensino médio, Eastwood foi salva-vidas, entregador de jornais, balconista de supermercado, caddy de golfe e bombeiro florestal. Ele foi convocado para o exército durante a Guerra da Coreia, uma das oportunidades de sorte que Eastwood teve para o diretor Arthur Liebing. Liebing se impressionou com a aparência e o visual de astro de cinema de Eastwood. Ele viu potencial em Eastwood e sugeriu aulas de atuação. Eastwood seguiu o conselho e começou a fazer audições. Seu primeiro papel foi no filme A Vingança da Criatura, e ele conseguiu seu primeiro grande papel na comédia de faroeste Ginger Rogers. Eastwood conseguiu outros papéis, mas sua carreira só decolou em 1959 ao ser escalado para a série de televisão Rawhide. O programa teve 6 temporadas e fez de Eastwood uma estrela do Velho Oeste. Em 1964, Eastwood conquistou seu primeiro papel icônico como o Homem Sem Nome, em Por um Punhado de Dólares, de Sergio Leone. O personagem apareceu novamente em Por uns Dólares a Mais e em 3 Homens em Conflito. O filme reafirmou Clint Eastwood como herói do faroeste, levando-o a estrelar outros como Os Abutres Têm Fome e A Marca da Forca. E 2 mulas para uma irmã Sarah.
Em 1971, ele teve outro papel icônico em Perseguidor Implacável. O filme gerou polêmica por sua abordagem da aplicação da lei nos anos 1970. O filme foi criticado pela representação da comunidade afro-americana. Apesar da reação negativa, Dirty Harry virou um clássico do cinema americano. Clint Eastwood estreou como diretor em Perversa Paixão. Apesar do fracasso comercial, o filme foi elogiado pela crítica e mostrou que Clint Eastwood era mais que um ator. Ele dirigiu diversos filmes durante a carreira. Ele ganhou os Oscars de melhor diretor e melhor filme tanto por Os Imperdoáveis, de 1992, quanto por Menina de Ouro, de 2004. Os maiores sucessos comerciais de Clint Eastwood foram a comédia Duro de Roer, 1978, e sua sequência Punhos de Aço, Um Lutador de Rua, 1980. Clint Eastwood dirigiu 5 atores em performances vencedoras do Oscar: Gene Hackman em Os Imperdoáveis, Tim Robbins e Champagne em Sobre Meninos e Lobos, e Morgan Freeman e Hilary Swank em Menina de Ouro. Desde 1967, a Malpaso Productions, de Clint Eastwood, produziu quase todos os seus filmes americanos, exceto 4. Clint Eastwood foi prefeito de Carmel by the Sea, Califórnia, de 1986 a 1988, em um cargo não partidário. Em 1955, na Marinha, Clint Eastwood ganhou $300 por Francis. Por Estrela na Poeira, em 1956, recebeu $75. Por A Primeira Vendedora Ambulante, em 1956, ele recebeu $750. Por Emboscada no Paço Chimeron, em 1958, ele ganhou $750. Pela primeira temporada de Rawhide, em 1959, ele recebeu $700 por episódio. Por Perry Pugno, de Dallaire, em 1964, ele recebeu $15.000. Por Per Kelch, Delaro Impio, em 1965, ele recebeu $50.000. Por Il Buono, Il Bruto, Il Cavato, em 1966, recebeu $250.000 e 10% dos lucros do hemisfério ocidental. Por Lestrade, em 1967, recebeu $20.000. Em 1968, por Hang Him High, ele ganhou $40.000 e 25% da receita bruta. Por Coogan's Bluff, em 1968, ele recebeu $1 milhão por Onde Águias Ousam. Em 1968, ele recebeu $850.000 por Paint Your Wagons. Em 1969, ele recebeu $60.000. Por Dois Mulas para Irmã Sara, em 1970, ele recebeu $750.000 por Os Heróis de Kelly. Em 1970, recebeu $1 milhão. Por Cada Um Vive Como Quer, em 1978, ganhou 16 milhões. Recebendo 15% da bilheteria de Raposa de Fogo, em 1982, ele ganhou $3 milhões e mais 10% da bilheteria de Impacto Fulminante. Em 1983, ele recebeu $30 milhões, incluindo salário, e 60% dos lucros. Por Na Corda Bamba, 1984, e Cidade Ardente, 1984, ele recebeu $5 milhões por cada filme. Por O Cavaleiro Solitário, em 1985, ele recebeu $6 milhões. Por A Marca da Força, 1986, recebeu $10 milhões por Caçador Branco, Coração Negro. Em 1990, ele não cobrou valor antecipado por percentuais indefinidos da bilheteria. Por Na Linha de Fogo, em 1993, ele ganhou $7 milhões. Por Sobre Meninos e Lobos, em 2003, ele abriu mão completamente do salário e não ganhou nada. Por Invictus, em 2009, ele ganhou $6 milhões. E por Além da Vida, em 2010, ele ganhou $6 milhões. Clint Eastwood tem patrimônio líquido de $375 milhões. O portfólio imobiliário de Clint Eastwood, na Califórnia, inclui um complexo de 15 mil pés quadrados em Carmel by the Sea, uma casa de 570 metros quadrados em Bel Air,
o Rancho Rising River, de 4.320 hectares em Boerne. Um apartamento em Burbank, além de uma casa grande, porém discreta, localizada ao lado de sua residência principal de longa data em Bel Air. Eastwood também tem uma casa de 530 metros quadrados em Sun Valley, Idaho, e uma propriedade à beira-mar de 6 hectares em Maui, Havaí. Ele já morou em casas em Studio City, Sherman Oaks, Tiburon e Pebble Beach. Clint Eastwood dirige um Fiat 500 e elétrico. Mas não se preocupe, esse não é o único carro dele. Eastwood é uma lenda americana que já teve carros clássicos como o Austin Healey e o Ferrari 365. Um dos carros favoritos de Eastwood é o GMC Typhoon 1992, que ele supostamente ainda possui.